Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Já estudamos os 4 primeiros capítulos do livro de Números, onde nós vimos a questão do recenseamento, tanto do povo, no capítulo 1 e 2, quanto dos levitas, no capítulo 3 e 4. Hoje estudaremos o capítulo 5 e 6, que fala sobre algumas leis importantes e até curiosas para conhecermos. Mas antes, invoquemos sobre nós a Trindade Santa, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Quando você pega o capítulo 5 do livro do Números, você entra no segundo bloco. O primeiro bloco é o recenseamento. O segundo bloco ele tem um nome de leis diversas. E começa com algo muito importante, a expulsão dos impuros, em 3 partes. Pegue sua Bíblia no capítulo 5 de Números, versículo 1. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos israelitas que excluam do acampamento 3 grupos. Primeiro, todo leproso, ou seja, aqueles que têm doenças visíveis. Todas as pessoas enfermas de corrimento. Corrimento aqui são doenças sexuais. E terceiro, todo aquele que se tornou impuro devido ao contato com o morto. Então você tem que deve ser tirado do acampamento quem tem doenças visíveis. E nós já vimos lá no livro do Levítico essas doenças. Desde calvície, doenças de pele, coisas relativamente simples para nós, até a lepra verdadeira. E todas as doenças oriundas das relações sexuais, dos corrimentos, e todo aquele que tocou no morto, porque se morreu pode ser alguma coisa que você se contamine. Eles eram exclusos do acampamento, ou temporariamente ou definitivamente. Isso do versículo 1 até o versículo 4. Quando você entra no versículo 5, muda o tema, a restituição. E ela diz o seguinte, que todas as vezes que alguém cometer um crime contra outra pessoa, ele deve confessar o seu pecado e restituir a pessoa com 20% a mais do que aquilo que ele se apropriou indebitamente de outra pessoa. Ah, você pegou um carneiro, então você vai dar um carneiro mais um pedaço de um carneiro na hora que você matar para comer, mais um pedaço. Ah, você roubou 5 carneiros, você vai devolver 6, 20% a mais. Como uma forma de punição. E isso era bastante interessante. No versículo 7 diz assim: confessará o pecado cometido e restituirá o valor do que é devedor, acrescido de 1/5, 1/5 é 20%. Restituirá aquele a quem prejudicou. Foi lá e quebrou metade da plantação do cara, vai ter que restituir o tanto que ele ia colher, mais 20%. Quem que faz isso? A própria comunidade. Não existe pessoas encarregadas de executar a lei. Já no versículo 11, muda a questão do orvalho, a oferta pelo ciúme, vai até o final, do versículo 11 até o 31. E aqui é bem interessante porque na antiguidade existia um hábito que falava o seguinte: se uma mulher traiu um homem, ou o marido desconfia que a mulher o traiu, ele pode fazer essa disputa, esse orvalho. Então, por exemplo, quando você vai em Roma, tem lá uma boca de uma cara com uma boca, a mulher, ela coloca a mão dentro, se a mão dela foi cortada é porque ela traiu o marido. Lógico que do outro lado tem alguém que corta ou não a mão. Alguns grupos jogavam a pessoa num rio, se ela sobrevivesse, às vezes até amarrada, é porque ela não tinha traído o marido. Aqui eles vão fazer o quê? Quando você pega lá no versículo 19 diz: a seguir o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e te desviaste e que te tornaste impura, enquanto sob o domínio do teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. E ela tinha que tomar um negócio que... tá. Ou seja, era como que uma disputa, Deus punindo por causa daquilo lá. E claro que isso vai causar e tinha 1000 controvérsias. Ah, se a mulher era muito amiga de alguém, a água não ia ser tão amarga se ela não fosse. Existiam 1000 coisas aí. Então eles tinham isso daí como uma forma quase que mágica, por intervenção divina,
para saber se a mulher tinha ou não cometido algo grave, que era o adultério. Aí no versículo 29 do capítulo 5 você tem o ritual para o caso de ciúme, quando uma mulher se desvia e se torna impura enquanto sob o poder do marido. É um povo que também tinha os seus problemas. No capítulo 6 você tem o nazireato. Nazireu é aquele que se consagra a Deus e se compromete durante ao tempo do seu voto a não cortar a cabeleira, não beber bebidas fermentadas e não se aproximar de cadáver. Ou seja, é aquilo que a gente chama hoje de promessa. Então a pessoa fazia um voto e durante um período ela não cortava o cabelo. Então aí você tem a história de Sansão, que é um nazireu. Ele não toma bebidas fermentadas, vinhos e etc. E também não se aproxima de cadáver para não estar impuro. E aí vem todas as regras disso daqui. E também que é extremamente importante que seja cumprido o voto. Você não pode fazer um voto e não cumprir. Voto prometido, feito, tem que ser cumprido. Hoje a gente fala das promessas. Você quebrou a promessa. Aqui também você vai ter esse ritual do nazireato e também as punições para quem não cumprir o seu voto. Hoje a gente fala das promessas e a gente fala que a promessa muitas vezes é uma chantagem com Deus. Deus, se eu ganhar na loteria, eu te dou tal coisa, mas se eu não ganhar, eu não tenho que te dar nada. É como que uma chantagem, só te dou algo se você me der algo. Então promessa nem sempre é algo bacana da gente ser feito. Por isso, nem sempre promessa é algo bacana de ser feito. E já caminhando para o final do capítulo 6, para encerrarmos essa segunda parte do livro de Números, nós temos a fórmula da bênção, que é muito usada hoje. E diz assim: Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a Arão e a seus filhos e dize-lhes: Assim abençoareis os israelitas, dizer-lhe-eis. Tá? Aí o sacerdote ergue a mão, nosso bispo aqui de Maringá, vira e mexe e fazia essa bênção. Yahvé te abençoe e te guarde. E aí a gente responde, amém. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Aí toda a assembleia, amém. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Amém. E aí ele fazia em nome do Pai e tal. E era bem legal e ele pegava exatamente do jeito que está aqui no livro de Números. E aí termina no versículo 27. Porão assim meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. E assim termina o capítulo 6, que fala dessa parte sobre essas regras. Primeiro, a expulsão dos impuros do acampamento. Quem tem doença visível, doenças sexuais ou tocou no morto. Depois, a restituição dos 20% sobre todo o dano que você causar aos outros. Além da quantidade, mais 20% de multa. Depois, a questão do ordalho, a restituição pelo ciúme. E no capítulo 6, o nazireato. Esse voto que a pessoa faz, onde ela não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida fermentada e não vai tocar em morto durante esse período. E por último, a bênção que os sacerdotes devem dar sobre o povo. No próximo vídeo, entraremos sobre as oferendas dos chefes e consagração dos levitas. Mas, se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos estudar a Bíblia. Paz e bem a todos.